mestre mandou Fazer o quê? estudar português. Seu verbo mandou Fazer o quê? Ops, verbo? O verbo manda? O verbo comanda? Sim, ele é centro de oração. E além disso, ele pede ou não um complemento com ou sem preposição, dependendo do sentido que queremos expressar numa determinada oração. Estamos falando da regência verbal. Se você gostaria de saber mais a respeito deste assunto, fica aqui comigo que eu vou trazer neste vídeo a regência dos 5 principais verbos que mais caem nas provas de concursos e vestibulares. Vamos lá? E em quinto lugar no nosso ranking, nós temos a dupla de verbos esquecer e lembrar. Esses verbos, ora são transitivos diretos, ou seja, pedem um complemento sem uma preposição, ora são transitivos indiretos, pedem um complemento com uma preposição. Vejamos, eu me esqueci do seu aniversário e eu esqueci o seu aniversário. Observemos. No primeiro exemplo, eu utilizei um pronome oblíquo me e, consequentemente, a preposição de. Logo, chegamos à conclusão de que, quando esses dois verbos, esquecer e lembrar, são pronominais, vierem acompanhados de um pronome oblíquo, que pode ser um me, um te, um se, um nos, eles também vão pedir a preposição de. A regência, então, desse verbo, quando eles forem pronominais, vai ser de verbo transitivo indireto, pedindo uma preposição. Para facilitar, com pronome, com preposição, certo? O segundo caso, eu esqueci o seu aniversário, vejam, eu não utilizei o pronome oblíquo, nenhum pronome oblíquo, e também não utilizei a preposição. Logo, quando esses dois verbos, ou esquecer ou lembrar, não forem pronominais, eles vão ser transitivos diretos, ou seja, não vão pedir a preposição no complemento. Certo, pessoal? Então, nesse caso, sem preposição, sem pronome, sem preposição. Certo, pessoal? No quarto lugar do nosso ranking, nós temos o verbo, a dupla também, obedecer e desobedecer. Esses dois verbos são transitivos indiretos e pedem a preposição a. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém, e quem desobedece também desobedece a algo ou alguém. Exemplos: a aluna obedeceu às regras da professora, eu obedeci aos meus pais ou desobedeci aos meus pais. E em terceiro lugar, com a medalha de bronze, nós temos o verbo visar. O verbo visar, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido, na verdade três, né? 3 sentidos. O primeiro sentido é de mirar, né? O segundo sentido é de por visto, vistar. E o terceiro sentido é de pretender, almejar. Quando esse verbo visar, tiver o sentido de mirar ou por visto, ele é transitivo direto, ou seja, ele exige, ele pede um complemento, mas sem preposição. Vamos aos exemplos. O jogador visou o canto do gol, quer dizer, mirou para chutar a bola. A secretária visou o passaporte, colocou um visto, vistou. Com o sentido de almejar, ele visa ao cargo de chefe. Então, ele almeja ao cargo de chefe. Quem almeja, almeja algo. Certo, pessoal? E em segundo lugar no nosso ranking, com a medalha de prata, nós temos então o verbo aspirar, que também traz 3 sentidos. O sentido de cheirar, o sentido de absorver e o sentido de pretender e almejar.
Com os sentidos de cheirar e absorver, o verbo aspirar ele é transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento, mas sem preposição. Então, ela aspirou o perfume da flor, ela cheirou. A empregada aspirou o pó do sofá, também sem a preposição. No sentido de pretender e almejar, ela aspira a uma vaga na universidade. Então, ela pretende, ela almeja. Nesse caso, temos aí o verbo aspirar com o sentido de pretender e almejar, pedindo a preposição a, ou seja, ele é um verbo transitivo indireto. Em primeiro lugar, no nosso ranking, no nosso pódio, com a medalha de ouro, temos o verbo assistir. Este verbo, pessoal, cai muito nas provas, como eu costumo dizer, despenca, tá? Ele apresenta 4 significados distintos e para cada um desses significados uma regência diferente. Bom, o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, que é o mais usual, é transitivo indireto, pede sempre a preposição a. Então, ele assistiu ao filme, nós assistimos à palestra. Outro sentido para o verbo assistir é o de pertencer. E com esse sentido, nós também temos um verbo transitivo indireto, pedindo uma preposição a. Este direito não assiste a ele, não pertence a ele. Outro sentido para este verbo é o de ajudar. E com o sentido de ajudar, o verbo assistir torna-se transitivo direto. Pede um complemento, mas agora sem a preposição a. Então, o padre assistiu os necessitados. Vejam, né? Nós não temos aí a preposição. Quem assiste, no sentido de ajudar, assiste alguém. E, por último, nós temos o verbo assistir com o sentido de morar. Um pouco difícil de ser utilizado atualmente na língua, mas esse sentido existe para o verbo assistir. Então, quando nós temos o verbo assistir no sentido de morar, temos também um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com uma preposição, só que a preposição da vez agora é a preposição em. Assisto em Araraquara, não é? Como ele é sinônimo, né? Ele tem não é sinônimo, mas ele tem o mesmo sentido de morar. Quem mora, mora em algum lugar, e quem assiste no sentido de morar, assiste em algum lugar, se ficar mais fácil para vocês assim, já que é um verbo, esse sentido é um pouco menos usual na língua atualmente, certo? Então vejam, retomando esse verbo aí que vale a pena, o verbo assistir, 4 sentidos. O primeiro sentido, então, ver, presenciar, que juntamente com o sentido de pertencer, também pede preposição a. Então, são transitivos indiretos, pedindo preposição a. Nós temos um outro sentido, que é o de morar, que também é transitivo indireto, só que a preposição não é mais o a, é a preposição em. E o único sentido que pede complemento, mas é sem preposição, é o sentido de ajudar. Certo, pessoal? É isso, então. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Até o próximo encontro.